Apocalipse capítulo 11. Que esse seja um momento agradável e proveitoso. Deus abençoe você e sua família, que você tenha um maravilhoso dia na presença do Senhor. Vamos lá? Apocalipse capítulo 11. Surgem as duas testemunhas. Então, foi-me entregue um caniço semelhante a uma vara de medir, e também recebi a seguinte orientação: prepara-te e mede o templo de Deus, o seu altar, e conta os adoradores, que lá estão reunidos. Nota de rodapé 1. O vocábulo grego original narra o santuário. Refere-se à parte central do templo e incluía o chamado lugar santo, e o santo dos santos. O caniço era uma espécie de bambu fino, abundante às margens do rio Jordão, que por ser longo, podia chegar a mais de 6 metros de altura, reto e leve, servia bem como uma grande régua. Ezequiel capítulo 40, versículo 3, Zacarias 2, versículo 1, versículo 2. Contudo, não consideres o pátio exterior, não tomes suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Nota de rodapé 2. O conhecido pátio dos gentios era um espaço, cerca de 26 acres, concedido aos não-judeus nos limites do templo. 42 meses é equivalente a 1260 dias, versículo 2. E a expressão apocalíptica, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, são equivalentes a 3 anos e meio, ou ainda metade de uma semana completa de anos. Daniel 7, 25, Daniel 9, 27, Daniel 12, 7, versículo 14, Lucas 21, 24. Formas de se referir a um tempo curto de aflição irrefreável. Embora os anticristos do passado, como o tirano sírio Antíoco Epifânio, que assolou o povo e profanou o templo de Israel por volta do ano 166 a.C., ou em pleno século XX. O ditador Adolf Hitler, 1889-1945, na Segunda Guerra Mundial. Outros mensageiros de Satanás tentarão exterminar o povo de Deus. Embora os anticristos do passado, como o tirano sírio Antíoco Epifânio, que assolou o povo e profanou o templo de Israel por volta do ano 166 a.C., ou em pleno século XX, o ditador Adolf Hitler, 1889-1945, na Segunda Guerra Mundial. Outros mensageiros de Satanás tentarão exterminar o povo de Deus. Mateus 24, do versículo 15 e versículo 22. Em todas as épocas e nações, até que surjam as iniquidades e perseguições lideradas pelo último e mais terrível dos anticristos. Todavia, por breve tempo e sob supervisão de Deus, que protegerá a todos os seus filhos. Concederei poder às minhas duas testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias em trajes escuros de pano de saco. Nota de rodapé 3. As testemunhas são profetas e pregadores que lembrarão Elias e Moisés. Essas pessoas se vestirão de forma austera, como os profetas do passado, que se vestiam com roupas grosseiras, feitas de pelos negros de bode ou camelo. Eram trajes vestidos por longo tempo, em sinal de luto ou arrependimento. 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, Joel, capítulo 1, versículo 13, Jonas 3, versículo 5, versículo 6, Mateus 11, 21. Considerei poder
às minhas duas testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias em trajes escuros de pano de saco. Essas testemunhas simbolizam as oliveiras e os dois candelabros que permanecem firmes na presença do Senhor na terra. Nota JP 4. A linguagem metafórica aqui ressalta que o poder necessário para um testemunho eficaz é concedido exclusivamente pelo Espírito Santo. Zacarias capítulo 4. Se alguém tentar causar-lhes algum dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. Portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra suas vidas. Nota JP 5. Esta passagem lembra os antigos confrontos entre o profeta Elias e os mensageiros de Acasias. 2 Reis, capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 12. Esses homens têm a capacidade de trancar o céu, de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm o poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda espécie de flagelos, tantas vezes quantas ordenarem. Nota JP 6. Mais uma analogia à vida, ministério e poder dos profetas. Elias, que determinou uma seca para a glória de Deus em sua época. 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Lucas 4, versículo 25. Tiago capítulo 1, versículo 17. E Moisés, que teve de lançar esta praga sobre os egípcios durante a sua batalha espiritual, para que o povo de Deus alcançasse a liberdade e pudesse partir para a terra da promessa. Êxodo capítulo 7, versículo 17 até o 21. As testemunhas lançarão também poderosos açoites de Deus sobre a humanidade incrédula, com a esperança de quebrar a renitência do pecado e que alguns recebam a graça salvadora de Cristo em seus corações petrificados e se tornem pedras vivas. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 3 ao 11. 1 Pedro capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Quando eles tiverem então concluído o testemunho que devem pregar, a besta que surge do abismo os atacará e prevalecendo contra eles, os ferirá de morte. Nota de rodapé 7. Esta é a primeira menção feita ao monstro diabólico, a besta do Apocalipse. É principal inimigo do povo de Deus nos últimos dias. Daniel 7, versículo 3, versículo 20, versículo 25. Esse representante poderoso de Satanás que procede das profundas trevas do abismo. Apocalipse 9:1. Terá permissão de Deus para perseguir e submeter as testemunhas de Cristo ao mesmo destino do seu Senhor. A besta é a mesma personificação do diabo que surge do mar. Apocalipse 13, do versículo 1 ao 7. E será montada por outra personagem demoníaca, a grande prostituta. Apocalipse 17, versículo 1, versículo 8. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que simbolicamente é denominada, chamada Sodoma e Egito, onde, da mesma forma, foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra muito se alegrarão pelo que aconteceu com as testemunhas e festejarão, mandando presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham afligido os que vivem na terra. Entretanto, depois de 3 dias e meio, Deus soprou em seus corpos o espírito da vida,
E eles tornaram a ficar em pé, e um enorme pavor tomou conta de todos quantos os viram. Nota de rodapé 8. Para vários e sérios teólogos cristãos, essa passagem é uma profecia quanto ao fenômeno chamado de arrebatamento dos crentes em Cristo, em inglês rapture, que ocorrerá com o glorioso retorno de Jesus Cristo e o encontro definitivo com sua igreja. Apocalipse 16:15, 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, 1 Tessalonicenses 5:2. De qualquer maneira, não há dúvidas de que um terrível sentimento de medo e desespero sobrevirá aos habitantes da terra, os incrédulos, versículo 11, ao observarem a ressurreição e ascensão das testemunhas ao céu. Ezequiel 37, versículo 5, versículo 10. Isaías capítulo 1, versículo 9 até o versículo 10. Assim como ocorreu com Cristo. Lucas capítulo 24, versículo 50, versículo 51. Atos dos Apóstolos capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 11. Então, eles ouvirão uma grande voz que se projetava dos céus e lhes ordenou: subi vós para cá, subi vós para cá. E elevaram-se ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as observavam atônitos. Naquele momento houve um grande terremoto e desabou a 10ª parte da cidade. 7.000 pessoas morreram nesse terremoto, e os sobreviventes ficaram aterrorizados e expressaram glória ao Deus dos céus. Assim transcorreu o segundo dos ais, e o terceiro virá sem demora. A 7ª trombeta. Então, o 7º anjo fez soar sua trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Nota de rodapé 9. A 7ª trombeta assinala definitivamente a chegada dos últimos dias da humanidade e da terra como são constituídas hoje. Apocalipse 10:6. E fecha o parêntese histórico que teve início em Apocalipse 10:1. A mensagem e os eventos profetizados por intermédio desse anjo ao tocar sua trombeta consiste nos 7 castigos anunciados no capítulo 16, Salmo 115, versículo 13, Daniel 7, versículo 14, versículo 27. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. E declaravam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. De fato, as nações se enfureceram, chegou, todavia, a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e a hora de destruíres os que assolam a terra. Nesse momento se abriu o santuário de Deus nos céus, e ali foi observada a Arca da Aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto e um forte temporal de granizo. Nota de rodapé 10. João tem uma visão do próprio santuário celestial, e nada é escondido ao olhar do profeta. A antiga Arca da Aliança, uma caixa de madeira feita de acácia. Deuteronômio 10, versículo 1, versículo 2. Simboliza a presença gloriosa de Deus entre o seu povo amado. Entretanto, esse símbolo sagrado dos judeus foi destruído, juntamente com todo o templo, pelos exércitos de Nabuzaradá, em 2 Reis 25, do versículo 8 ao 10.
Seu desaparecimento também ilustra o afastamento da glória do Senhor, do seu povo e das nações. Aliança que é perfeitamente restabelecida em Cristo, confirmando a imutabilidade das promessas do Senhor. Versículo 15 até o versículo 19 deste capítulo. Apocalipse 8:5, Apocalipse 16, versículo 18. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 12 do livro de Apocalipse. Deus abençoe você e sua família. Tenha todos um maravilhoso, alegre e radiante dia na presença do Senhor. Fé e tulipas, só lhe dou glória. Amém.